Olá, muito boa noite. Eu sou a Cristiane Matos e esse é o TVE Esportes, o seu programa esportivo semanal, sempre com 1 hora de duração, em que a gente fala muito de futebol, dupla Grenal, é óbvio, mas tem também esporte amador e muito bate-papo. Com a gente aqui no estúdio hoje, o técnico de futebol, campeão da Libertadores da América pelo Internacional, Celso Roth. Prazer te receber aqui, muito obrigada. Prazer é meu, Cris, prazer é meu. Muito tempo que eu não te via, satisfação de te ver. E vamos lá, vamos participar do programa aí com alegria. Igualmente, muito obrigada. Temos também aqui, entre os nossos convidados, o volante gremista, que vem fazendo aí uma grande temporada, uma das revelações do Campeonato Brasileiro, titular do Grêmio e conhecidos por muitos como Rei Arthur. Tudo bom, Arthur? Obrigada, boa noite. Tudo bem, boa noite, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E para fechar o nosso timaço de hoje, nós temos também o jornalista da Rádio Guaíba, esse isento, Rafael Pfeiffer. Obrigada pela presença, Pfeiffer. Pô, Cris, obrigado pelo convite. Participar com o Celso, que a gente já acompanha já há muito tempo, e o Arthur, que a gente está acompanhando agora, né? Então, muito legal participar do programa. Valeu pelo convite. Obrigada pela presença. E você aí de casa também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Você pode acessar as nossas redes sociais, pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, também no Twitter, usando a hashtag TVE Esportes, ou também manda a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na telinha. E aí você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário aqui pra gente. Vamos começar falando então de Série A do Brasileirão, porque após 5 vitórias consecutivas, da 9ª até a 13ª rodada, o Corinthians voltou a perder pontos e dessa vez foi em casa. O time empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense, lá no Itaquerão, e agora está com 36 pontos, mas ainda com bastante folga na liderança. Além do Timão, o Santos também empatou com o Vasco fora de casa em 0-0 e o Flamengo saiu vencendo o Cruzeiro no Mineirão, mas cedeu o empate de 1-1. O único dos 4 primeiros da tabela que venceu foi o Tricolor, que começou perdendo, mas conseguiu virar o jogo no segundo tempo. Acompanha aí. A Ponte Preta começou tomando a iniciativa das jogadas criadas principalmente pelo meia Renato Cajá, mas as jogadas pouco efetivas mal assustaram o Grêmio. Houve boas chances de ambos os lados por todo o primeiro tempo, mas a situação mudou aos 34 minutos num ataque pela direita da Ponte Preta, que resultou em cruzamento de Luca. Rafael Thierry tentou cortar e colocou para dentro da própria meta. Gol contra, Ponte Preta 1-0. Precisando da vitória, o Grêmio foi para cima no segundo tempo. E numa jogada bonita de Pedro Rocha, este passou para Barrios, que não perdoou. Era o empate tricolor, 1-1. O Grêmio seguiu pressionando em busca do gol da vitória. Na metade do segundo tempo, Fernandinho recebe a bola e é puxado dentro da área por Fernando Bob. O árbitro não teve dúvidas em apontar para a marca de cal para assinalar o pênalti. Depois de 2 cobranças perdidas, uma por Luan e outra por Edilson, Barrios se encarregou de bater. Mas diferente das outras vezes, ele converteu com categoria. Grêmio na frente, 2-1. No finzinho do jogo, aos 42, Luan lança para Ramiro pela direita. Este cabeceia para Everton, que de cabeça bota para o fundo das redes. 3-1 e festa da torcida tricolor. E foi importante essa vitória do Grêmio, porque agora diminuiu de 10 para 8 pontos a distância para o Corinthians. E aí, meninos, será que dá para buscar essa distância? Vou começar com o nosso treinador aqui, ou o Corinthians com 8 pontos na frente já está muito bem encaminhado esse título? Eu acho que dá porque eu próprio já tive essa experiência no próprio Grêmio, né? É verdade. Então, guardando as devidas e guardando principalmente o momento, mesmo que o Corinthians venha fazendo uma campanha excelente, muito questionado, né? Alguns meses atrás, muito questionado, inclusive, questionamento sobre o treinador do Corinthians, né? Mas, enfim, se firmou e firmou bem no Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro ele é traiçoeiro, ele é muito longo. Eu vejo uma vantagem no Corinthians porque o Corinthians está participando única e exclusivamente do Campeonato Brasileiro. Então, isso, teoricamente, pode ser uma vantagem muito grande. O Grêmio não, o Grêmio já tem mais dificuldades, porque não é uma competição, são, além do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então o Grêmio vai ter que ter uma estratégia, um cuidado muito grande, porque é o time que está ameaçando aí esse todo-poderoso do momento. Pois é, e o fato também é que o Grêmio vai bem nas 3 competições, então isso aumenta ainda mais a expectativa da torcida, né, Arthur? Como é que
a gente trabalha, como é que vocês, na verdade, trabalham lá essa questão, porque o Renato já deixou bem claro, né? Ele vai jogando com força máxima até quando der. É por aí que tu pensas também? Eu acho que jogador sempre gosta de estar jogando, né? Sim, eu particularmente sou muito fominha, então sempre que eu puder jogar, eu vou querer jogar. Mas eu acho que o pensamento é esse, eu acho que ele deixou bem claro pra gente que esse ano é um ano decisivo pra gente, porque pelo bom momento que a gente vem passando. Então é focar sempre no próximo jogo, independente se é Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Ele sempre fala que vai entrar com força máxima, sempre querendo vencer. Então, o pensamento é esse. E o Grêmio mostra esse ano, não sei se vocês concordam, mas que tem realmente um plantel muito qualificado, né, Celso? Tem um grupo realmente muito qualificado. Porque a gente pega até o jogo de ontem, né, que saiu o Arthur. O Arthur, na minha opinião, quando entrou no time, realmente acertou aquele meio de campo do Grêmio, né? E ontem, como era um jogo que estava realmente muito truncado, né? Tava precisando furar aquela barreira, o Renato optou por colocar o Fernandinho no segundo tempo para realmente abrir mais e ser mais incisivo no ataque. E aí deu resposta. E é isso que a gente tem visto no Grêmio, né? Quem entra tem dado resposta. Porque tem qualidade. Esse é o segredo do Grêmio, né? Está muito bem administrado e aí está o grande segredo do Renato e o amadurecimento do Renato, né? Ele chegou no Grêmio, o Grêmio já tinha uma estrutura, já tinha uma base, mas o Renato, na minha opinião, melhorou e melhorou muito, né? O próprio Arthur se firmou, o jogador que joga do lado dele, o Michel, o Fernando, quando entra, dá a resposta, né? Tem Pedro feito... Rocha também. O Pedro, então, fantástico. Né? Tinha iniciado, se eu não me engano, ou terminado ano passado como titular, depois saiu, ficou, né, sendo interrogado se deveria ou não ser titular do Grêmio, mas estão muito bem. Então, aí vai o mérito do treinador. E quanto à pergunta anterior para o Arthur, se tu me deres a oportunidade, eu acho que o Arthur está corretíssimo e o Renato também. Eu que já tive a oportunidade, a experiência de fazer as duas coisas, poupar jogador, não poupar jogador, depois de muita experiência e muito tempo de trabalho e fazendo tanto com o Grêmio quanto o Internacional como outras equipes de fora do estado, a gente sabe que desde que o jogador esteja bem, tem que jogar. O jogador, a profissão dele é jogar futebol. A tua profissão é ser jornalista, né? A minha é ser técnica. A gente tem que querer sempre estar fazendo a profissão da gente. Óbvio, se não está bem, se tem algum problema físico, se tiver alguma outra coisa, claro, não joga. Mas se estiver bem, tem que jogar. Fer, como é que tu vê essa questão do Grêmio? Eu traço um comparativo com aquilo que o Celso colocou agora, de 2008. O Celso não disse naquela época, mas depois, até em entrevista, eu entrevistando o Celso, relembrando aquele 2008, lá naquela época o Celso já dizia, quando virar, daqui a pouco vai faltar peça de reposição. E faltou peça. Na hora que o campeonato pegou e afunilou, e daqui a pouco tu perde um jogador, perde outro, o Celso olhava para o banco e não tinha as opções. É verdade. Eu vejo isso, por exemplo, no Corinthians. Eu não vejo tantas opções no time do Corinthians hoje. O contrário é o Grêmio. E aí o Grêmio a gente traz o comparativo com o São Paulo daquele de 2008. O São Paulo tinha elenco. O São Paulo tinha fôlego. O São Paulo tinha como buscar. Por isso que eu traço esse comparativo. Eu acho que o Grêmio pode repetir aquilo que fez o São Paulo em 2008, que tirou a distância que o Grêmio tinha. Porque eu vejo o Grêmio hoje, né, bem nessa questão. O Grêmio tem plantel. O Renato, quando precisa, pode preservar, pode poupar, porque tem plantel. Interessante esse comparativo que tu fez, Pfeiffer, porque aqui na nossa interatividade, que já tem um monte de gente nos mandando mensagens, o Julian Adrian, de Parobé, fala justamente sobre isso. Boa noite, Cristiane. O Celso Rotti, como você vê o seu Grêmio de 2008, vice-campeão brasileiro com o Grêmio, do Renato vice-líder? Muito diferente, né? Justamente dentro do que o Daniel falou agora há pouco. A qualidade era muito diferente, né? Se nós revivermos aí, ou rememorarmos a equipe do Grêmio daquela época para essa de agora, não dá, a distância está muito grande, né? Mas além disso, além da situação de não ter reposição naquele ano, nós tivemos outro problema muito grave, que foi a briga interna do Grêmio, né? Política, né? A briga política interna do Grêmio que infelizmente interferiu, pode dizer que não, tecnicamente, mas interfere, né? Porque o futebol não é só dentro de campo. Não. Naquele ano que nós perdemos o Campeonato Brasileiro, o único time que ganhou do São Paulo no retorno foi o Grêmio. É um absurdo isso. O Grêmio ganhou as duas do São Paulo aquele ano. A gente ganhou lá e ganhou aqui. A gente fala do Campeonato Brasileiro que tem qualidade, que tem, e tem. Agora, como é que a gente vai explicar o São Paulo ter perdido uma partida no segundo turno e só para o Grêmio?
Então, tecnicamente era bom o time de São Paulo, concordo plenamente, era bom o time de São Paulo. Mas é impossível que os outros times não consigam ganhar ou pelo menos empatar e tal. O São Paulo não, o São Paulo teve um segundo turno espetacular, sem erros, e o Grêmio se tornou alvo. É o que vai acontecer com o Corinthians daqui um pouquinho. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Vai se tornar o alvo e todo mundo vai querer ganhar do Corinthians. E aí eu acho que o Grêmio vai ter grande... O Grêmio, tem o Flamengo, também tem um plantel muito bom, o próprio Atlético Mineiro. São equipes que não se encontraram ainda tanto quanto o Grêmio. Né? Uma partida muito bonita, Grêmio e Flamengo e Grêmio, no meio de semana, né? Então, tecnicamente falando, naquele campo ruim, a gente sabe, porque a ilha se transformou, vendo pela televisão é uma coisa, mas chegar lá na ilha e ver aquilo lá é outra, completamente diferente. Eu, quando fui treinador do Flamengo, só joguei lá na ilha. Sim. Então, não pode ter sido tão transformado assim, né? Melhorou tanto assim. Então, a gente sabe que é difícil lá, e o Grêmio fez uma partida muito boa, teve alguns momentos de sufoco, mas administrou muito bem, com muita qualidade. A gente estava falando de 2008. Em 2008, o Arthur estava lá no Goiás, começando a carreira, praticamente. Conta um pouquinho para nós, rememora esse tempo teu de início até tu chegar aqui no Grêmio em 2010 para a base, né? Sim. Então, no Goiás eu tive a oportunidade de jogar lá dos 7 anos até os 14, Olha. onde ainda tem bastantes amigos lá ainda. E em 2014 me surgiu o convite de vir jogar no Grêmio. 2014 ou 2010? 2010, desculpa, 2010. E então foi que eu realmente pensei numa carreira profissional, porque até então era uma diversão, um lazer, sempre gostei de futebol, então para mim era uma diversão. Em 2010 me fizeram um convite e conversei bastante com meu pai e minha mãe. Minha mãe no primeiro momento não quis deixar eu vir. Me fizeram o convite em julho e meu pai tentando convenceu ela só em dezembro de 2010. Foi persistente. Que negociação. Isso. Então eu só tenho que agradecer a eles que desde então sempre me apoiaram, me deram força, porque não é fácil sair de Goiânia, é um clima diferente, a adaptação é muito complicada por causa do frio, por causa de amigos que você tem lá e não tem aqui. Então foi uma experiência muito difícil, mas hoje eu vejo que vale a pena. Que bacana. A gente tem uma pergunta aqui para ti, ó. O pessoal da interatividade, o pessoal de casa tá mandando, Arthur. A gente está inclusive vendo alguns lances teus. O teu gol apareceu agora há pouco contra o Fluminense. Teu único gol nessa temporada por enquanto, né? Único gol. Por enquanto, gol importante. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Copa do Brasil. O Anderson de Arroio dos Ratos queria perguntar para o Arthur como ele se sente sendo titular do Grêmio e como ele vê o futuro do time. Então, meu primeiro sonho era vestir a camisa do Grêmio profissionalmente, jogar na arena, né? E acho que o outro sonho que eu tinha, eu sempre imaginava sendo... Tudo bem que pode ser momentâneo, ninguém sabe o dia de amanhã, se você é titular ou não, isso depende de Renato ou outro treinador que vier, mas tendo uma sequência como titular no Grêmio. Então, acho que está sendo muito importante para mim, estou tentando tirar o maior proveito disso, a experiência de jogo, a cada jogo é diferente, então eu tento aprender ao máximo. E eu acho que a sequência do Grêmio está muito boa, porque, como tinham falado antes, o plantel é muito bom. A direção está fazendo o melhor possível para a gente, então tudo conspira a favor. Então acho que esse ano de 2017 promete para o Grêmio, sim. Tem uma outra mensagem aqui para ti, o Arthur, tá fazendo sucesso. Não sei se tu tem namorada, mas eu vou ler, viu? A Giane de Porto Alegre. Não é pergunta, é uma constatação. Amigas. Eu não sou gremista, mas este jogador do Grêmio é bem determinado, além de muito bonito. Giane de Porto Alegre. Giane, cadê? Qual é a câmera que eu vou mandar um recado especial pra gente, pra gente. Claro. Agradece. Giane? Giane, muito obrigado pelo elogio dentro e fora de campo, né? Então, espero que continue assistindo aí, torcendo por mim. Muito obrigado, tá? Viu só? O Arthur já fazendo sucesso. Vamos aproveitar a oportunidade. Claro, é um momento. Mas é muito bonito, desculpe me atravessar, é muito bonito ouvir isso, né? Porque a gente que já trabalhou com tantos meninos, né? É muito bonito ver essa simplicidade, ouvir essa simplicidade. E assim é que é. A vida do jogador de futebol é assim que é. Ele estava lá em Goiânia, saiu de Goiânia, está aqui sofrendo e agora está colhendo. E daqui um pouquinho sabe-se lá onde estará.
pelo futebol que ele está jogando, pelo que está acontecendo com ele, tomara que cresça e vai crescer mais ainda. Mas a simplicidade me lembrou do Rafael Carioca, quando a gente trabalhou aqui. Não estava no Rio de Janeiro, eu entrei no Grêmio, trouxe ele, hoje é o Rafael, que já saiu, já voltou, anda com segurança para cima e para baixo. E tu tem tudo para vencer e vai vencer. Parabéns pela simplicidade. Obrigado. Sabe, Celso, vou te contar aqui os bastidores. A gente já está há um tempinho negociando a vinda do Arthur aqui, né? Ah, é? E eu falava sempre com o Fernando, aliás, um abraço para o Fernando Aguante, que nos ajudou nessa vinda aqui do Arthur. E eu sempre falava para ele, eu quero muito que o Arthur vá lá no nosso programa. Uma, porque me chama muito a atenção que pela pouca idade dele, ele é muito bem articulado, fala muito bem, é muito claro nas respostas, né? Uma maturidade realmente que chama a atenção. E a gente, né, Pfeiffer, que está acostumado a entrevistar jogadores e tudo, a gente, é normal que os jogadores, quando vêm da base, tenham uma certa dificuldade, até um receio com os jornalistas, e né? a gente pega... E o Arthur tira de letra isso. A gente pega aquele momento do jogador que ele está saindo, vai sair da arena. Pô, claro, ele já conversou com... Aliás, vamos pegar um pouco antes, sai do jogo. O Arthur é um dos poucos que ainda vem, atende pessoal de rádio. O trabalho de rádio está cada vez mais difícil em dia de jogo. E o Arthur vem e consegue falar com a gente. E o detalhe é esse, sempre com clareza, com tranquilidade, não tem problema nenhum. E é legal a gente ver isso, é a maturidade, isso que a gente vê. E a gente vê dentro de campo, né, Celso? Pô, um jogador que ele vestiu a camisa do Grêmio e entra no meio-campo com tranquilidade, com personalidade, assume a posição. Esse lugar aqui é meu, então dá para ver isso no Arthur. Se houve uma mudança no futebol de hoje, né, é a postura dos volantes. Por quê? É a característica do Arthur. Os volantes hoje, além de marcar, eles não perderam o que a função determina para eles, que é a marcação. Mas, além de marcar, a grande mudança que houve no futebol atual é essa, a saída dos volantes com qualidade. E esse menino faz isso muito bem, com muita movimentação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, vendo uma pessoa assim que a gente não conhecia pessoalmente, mas sempre via na televisão e sendo com muita mídia, trabalhou em diversos times grandes, assim, é uma honra. Tá bom, muito obrigado. Deus te abençoe. E são merecidos realmente esses elogios ao Arthur. A gente não diz as coisas por nada. Não, com certeza. Eu quero falar com vocês, meninos, sobre um assunto que não é dos mais agradáveis, mas a gente precisa comentar aqui, porque além do resultado positivo, outro fato que chamou bastante atenção ontem em Grêmio e Ponte Preta foi a volta do goleiro Aranha à Arena, depois do caso aquele de racismo lá em 2014, envolvendo torcedores, o jogador também, quando ele jogava pelo Santos e era as oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, vocês devem lembrar bem, o Grêmio foi punido com a desclassificação do torneio. E ontem, em alguns momentos, o Aranha foi vaiado pela torcida e ele disse em declaração que via ódio nos torcedores. É bom lembrar também que na última terça, o Inter também se envolveu em um caso de injúria racial, em que o zagueiro Vitor Cuesta teria ofendido o jogador Elton do Ceará. E o Elton, inclusive, chegou a fazer um boletim de ocorrência lá na delegacia e esse caso aí ainda está sendo apurado. Mas são dois casos polêmicos e que envolvem, infelizmente, aqui o nosso futebol, né, Celso? É difícil essa relação, é que se criou uma relação difícil entre os torcedores do Grêmio e o Aranha, muito em razão da desclassificação do Grêmio, né? Foi uma infelicidade muito grande que aconteceu naquele momento, e por ser aqui, né, no nosso estado, na nossa cidade, é uma infelicidade muito grande. O Aranha trabalhou comigo no Atlético Mineiro, nós levamos o Aranha do interior de São Paulo, depois de várias análises, levamos para o Atlético Mineiro. O Aranha jogou comigo no Atlético Mineiro, conheço muito bem. O Aranha é muito simples, muito humilde, né? Ele tem todo aquele tamanho, aquela força, né? Mas é muito simples e muito verdadeiro. A lembrança que eu tenho, toda vez que a gente se encontra, o Aranha tem assim, um sentimento muito bonito comigo, porque ele teve a oportunidade numa equipe grande comigo lá no Atlético Mineiro. Então ele sempre foi muito verdadeiro, contando as histórias dele e das necessidades que todos passamos, né? Porque nós todos somos oriundos, na sua maioria, de famílias pobres, né? Então, o Aranha sempre foi muito sincero. E esse tipo de colocação que ele faz não é de graça, não. Se ele fez esse tipo de colocação é porque ele estava sentindo realmente. E isso é uma infelicidade atroz, né? Nós não podemos mais, nós estamos no século XXI, essas coisas raciais, elas têm que, por mais que elas existam, né? Elas não podem estar em evidência, pelo amor de Deus. Isso é educação, isso é
A gente é ser humano, todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos, todos nós merecemos o que nós vamos buscar. Né? Então, que as pessoas tenham isso presente, sempre presente. E ontem o Aranha foi muito vaiado, né, Pfeiffer? Principalmente quando ele entrou no campo. Pois é, e ele foi vaiado também, é bom que a gente diga, ele fez cera, né? Ele retardou um pouco o jogo, mas isso é do jogo, faz parte, né? E todo goleiro vai ser vaiado pelo torcedor da casa quando ele fizer essa cera. Claro, O Marcelo foi expulso esses dias, né? Exato, lá ele contra o Atlético Paranaense. É claro que o Aranha traz esse histórico de atrito com a torcida do Grêmio, e a torcida do Grêmio acho que exagerou no início, talvez tenha exagerado. Vamos levar assim, durante o jogo, eu acho que a reação da torcida do Grêmio foi normal para um adversário. Eu não vi nada além da questão do jogo, do adversário. Antes do jogo, eu acho que a torcida do Grêmio pegou, sim, pesado com o Aranha. O que eu não consigo concordar com o Aranha é ele fazer a generalização. Pois é. Porque aí ele não colocou a torcida do Grêmio e nem o pessoal que estava, sei lá, atrás da goleira que xingou. Ele colocou um estado inteiro. Ele falou o Sul, né? Aqui no Sul... Aqui no Sul é assim. É perigoso. Ele generaliza, ele bota todo mundo numa situação de que todo mundo é preconceituoso. Existe, a gente sabe que existe aqui no Rio Grande do Sul uma grande parte ainda de preconceito, mas não dá para botar todo mundo nessa aí. Não deve. Não deve. Não deve. Mas tu acha, Celso, que aqui tu que já treinou outros times, Minas, São Paulo, tu acha que aqui é diferente essa questão? Não, eu acho que nós temos em todo o país, e está bem fora do país, eu acho que mundialmente a gente tem, infelizmente, esse tipo de situação e todo momento a gente tem que administrar, a verdade é essa. Nós temos, sim, o preconceito, ele está ali, a gente vivencia isso, a gente sente isso, né? É uma tristeza muito grande. Mas o Rio Grande do Sul não é mais do que os outros, não. Nós temos isso em todo e qualquer lugar. Arthur, isso chegou a ser algum motivo de conversa entre vocês no vestiário depois do jogo ou a festa era maior pelo resultado e por encurtar essa distância aí com o Corinthians? Não, acho que em nenhum momento a gente conversou sobre esse assunto, mas queria também falar de coisas boas que eu vi um cartaz na arena. Verdade, bem lembrado, Arthur. De um torcedor pedindo desculpa para o Aranha. Falou que o tempo passou, mas que a vergonha continuava, porque foi um ato... Bem lembrado. Foi um ato... Lamentável, para não falar outras coisas. Então, acho que fica de lição o que passou, mas agora a bola para frente e vamos aprender com os nossos erros, né? Que isso não se repita. É isso aí. Acho que Acho que o recado foi bem dado, né? Naquela época, enfim, o Grêmio acabou desclassificado da Copa do Brasil e que sirva realmente aí, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro e em outros lugares também, em todos os lugares do mundo, né? Para que realmente essa realidade mude. Tanto no futebol e fora do futebol também. É verdade, né? Não só no futebol, né? Se dá muita mídia pro futebol, por causa que envolve muita torcida, muita televisão, mas em outras ocasiões também se repetem muito, então fica de lição para todo mundo. É verdade, perfeito, Arthur. Vamos falar de Internacional também um pouquinho, porque no sábado pisou lá no gramado do Rei Pelé, em Maceió, como um temido visitante, né? Eram 5 vitórias no campeonato, 4 delas conquistadas como visitante. Só que dessa vez não deu para o Colorado. Olha aí. Tá. Pois é, a gente está vendo então aí imagens do jogo contra o CRB, 2-0 para o CRB. Celso, a gente sabe que segunda divisão é diferente, a gente está vendo ali, olha a imagem que a gente está acompanhando. Se fosse em outra situação, essa imagem era comprometedora. Pois é. Como é que é o nome de centroavante do Zé Carlos. Zé Carlos, jogou no Cruzeiro, me lembro dele, meu tempo de Atlético, jogou no Cruzeiro, Zé Carlos. Tá bem, diga lá. Por que o Inter está enfrentando tanta dificuldade, Celso? Tu que já esteve lá ano passado, essas sabe como é que as não coisas são acontecem? De agora, né? Infelizmente não são de agora. O Inter está passando por um momento da síndrome da vitória, né? Ganhou muito nos últimos anos e aí quando a gente ganha muito, se acomoda e tudo que a gente fez está certo, não se aceita ideias novas ou transformações ou mudanças e quando se muda
se muda fora do tempo. E aí a gestão, né? A gestão técnica, a gestão administrativa, é um somatório, né? Eu trabalhei no Inter ano passado, nós chegamos no Inter faltando 3 meses e meio para terminar o Campeonato Brasileiro, sem poder mexer no grupo, sem poder tirar, sem poder botar, até porque não tinha tempo, não tinha razão de ser, escolhas feitas anteriormente, né? E a gente não conseguiu reverter. Eu falo a gente porque éramos eu e o Fernando que entramos, né? O Fernando Carvalho, e eu só entrei no Internacional pelo convite do Fernando. E só aceitei porque era o Fernando, né? Porque nós começamos lá em 1997, uma transformação que chegou a dar os resultados que deu, né? Então, no Internacional, com essas vitórias, campeão de tudo, né? E agora o Internacional chegou no final de um ciclo. E quando se chega no final do ciclo, tem que achar o norte. E o Internacional está procurando o norte. Eu espero que ache o mais rápido possível. Pois é, não está demorando esse porque mas é assim, é difícil, as coisas não são fáceis. O próprio Grêmio passou por um ciclo aí de quantos anos? 15 anos sem título. Mudava o time a cada ano praticamente. Então, quase a cada semestre, né? Quase a cada semestre. 3, 4 treinadores, todo ano, né? Então, acabou o ciclo do Inter, o Inter tem que rever os seus conceitos, tem que procurar saber por que está nesse momento, por que dessas derrotas todas. E é básico também que a gente saiba também o porquê que ganha, né? Quando a gente não sabe por que ganha, não sabe por que perde. Então, o Internacional está num ciclo realmente terrível. Eu vou dizer para vocês que tinham 3 times, ou tem 3 times há 2, 3 anos que estavam assim, né? Que ganharam tudo e que estavam com problemas. Um deles eu trabalhei. Aliás, os 2 deles eu trabalhei. O Cruzeiro, em 2012, o Cruzeiro era para cair. Em 2011, ganhou de 5 do Atlético. Ninguém sabe como. No último jogo do campeonato. Aí nós trabalhamos no ano seguinte para permanecer na primeira divisão. Chegamos em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Felizmente, numa campanha maravilhosa. Depois daquele ano, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. O ano passado, o São Paulo deu mostras claras que esse ano tá dando que de novo. iria cair. Era São Paulo e Inter. E o próprio Cruzeiro. Também. O Cruzeiro saiu 2 ou 3 rodadas antes do São Paulo. E o São Paulo saiu num jogo contra a Ponte Preta em São Paulo, no Rio de Janeiro. Contra a Ponte Preta, não. Desculpe. Não me lembro agora contra quem, um time carioca, contra o Botafogo, que vinha muito bem no campeonato. O São Paulo foi lá, ganhou o jogo, virou o jogo 2-1, 3-1. E dali o São Paulo conseguiu umas 2, 3 vitórias e saiu da 2ª divisão. E sobrou para o Inter. Esse ano aqui os sinais do São Paulo são evidentes, né? Estão aí levando gol de calcanhar, empatando o jogo, perdendo o jogo agora para o Chapecoense. Então, são times que estão com a síndrome da vitória, estiveram com a síndrome da vitória e agora estão passando por esse momento e tem que saber por quê. Mas deixa eu te perguntar, Celso, só em relação a essa questão da síndrome da vitória. A gente ouvia a cada final de jogo, no ano passado, já quando tu já estavas lá, por parte da direção, a gente ouvia o seguinte: o Inter não vai cair porque não vai cair, o Inter não vai cair porque time grande não cai, o Inter não vai cair porque a 2ª divisão não está no nosso vocabulário, por parte da direção. Isso entrava no vestiário, Celso? Mas óbvio, tudo entra no vestiário. Cá, vocês acham que a gente vive numa bolha? Daqui a pouco vocês não acompanham a televisão. Vocês acham que a gente vive numa bolha? Daqui a pouco vocês não abrem o jornal. Tudo entra no vestiário. O contrário é verdadeiro. O treinador fazer com que os jogadores ou o grupo de trabalho entenda que, poxa vida, não percebam isso, não percebam aquilo, não deem ouvidos a isso, não é impossível. No dia de hoje, cara, tá aqui a Cris com o telefone aqui, o pessoal tá mandando mensagens diretas, como é que não vai entrar no vestiário isso? Claro que entra no vestiário. Poxa, e como é que é isso que a gente fala de gestão sem nominar ninguém. Sim. Tá? Como é que um dirigente vai dizer, seja ele quem for, do time que for, que é um time grande e que não cai? Futebol não existe mais isso. Futebol, se não jogar, e se não ganhar, e se não trabalhar direito,
Não consegue, e essas são as situações. Enquanto estiverem falando isso, falando aquilo, time grande, campeão de tudo, campeão do mundo, campeão disso, daquilo, é porque não viram ainda onde está o problema. Então vai passar por problemas. E é muito o que se fala do Inter, né? Que o Inter realmente está com dificuldade de entender que está realmente jogando a Série B, né? Tomara que resolva o mais rápido possível. Claro. Eu sou um torcedor. Tomara que resolva. Torcedor do futebol. A gente passa no Beira-Rio, aquela estrutura toda ali, não pode, né? Não pode. A gente vê aquilo ali, dá uma tristeza. E principalmente eu que trabalhei ali, imagina. Sim, com certeza. Imagina. Arthur, chega a dar uma olhadinha nos jogos do co-irmão ou tu nem dá bola para isso? Eu sei que vocês ficam muito tempo concentrados, né? Às vezes é o que tem de coisa disponível realmente acaba sendo um jogo, né? Sim, igual o Celso tinha falado, que não tem como a gente viver numa bolha, né? Então, querendo ou não, a gente acaba vendo um pouquinho do que... De tudo. É, de tudo, não só do Inter, mas de outras equipes. Mas como você perguntou do Inter, sim, a gente acompanha... Não a fundo, não quero saber quem são jogadores, quem foi mal, quem foi bem, mas a gente, pelo menos o resultado, a gente fica sabendo de uma maneira por outra. Agora tem várias redes sociais, no celular tu pega e já tá ali, então é quase impossível não ver, né? Mas a gente deixa um pouquinho de lado e foca no nosso trabalho. Assim. Tá certo, a gente está recebendo aqui várias mensagens. O público feminino está bem... Olha só, vou voltar mais aqui. O público feminino está bem ativo nas nossas redes pro Arthur. Mesmo. A Fernanda de Alvorada. Eu acompanho ele desde a base e sempre estou torcendo pelo Arthur. Tem um grande futuro pela frente esse menino. Tem também o Marcelo Ferreira de Campo Bom. Boa noite, Cristiane. Respeito a opinião do homem. Quando o Celso fala de volante, é um especialista falando. Abraço. É verdade. Boa noite. A torcida tricolor gostaria de saber se o rei Arthur já pensa em reinar nos campos europeus. Abração, Cris. Toda a família Mários assistindo. E aí? Tá na hora ou ainda não, Arthur? Eu acho que não tá na hora ainda. Eu acho que eu preciso... Ufa, torcedor gremista, respira em paz. É óbvio, acho que todo jogador tem um sonho de jogar na Europa, né? Mas eu acho que não é o momento para eu sair do Grêmio, porque eu preciso um pouco mais de experiência, eu preciso me firmar um pouco no Grêmio. Aconteceu tudo meio precoce, né? Porque foram, acho que, 15 jogos que eu venho jogando. Mas eu acho 20 jogos como titular 20 já. 20 titular? jogos como titular. Eu acho que... 26 jogos na temporada e 20 como titular. São... Pensando 20 jogos, são bastante jogos, mas para uma carreira, assim, Claro. para um aprendizado profissional, acho que são poucos jogos ainda. Né? Tenho muito que aprender, muito que evoluir, taticamente, em tudo. A maturidade, a experiência, a vivência em campo. Então, acho que eu preciso amadurecer um pouco mais. E tenho um sonho também, como jogar na Europa, conquistar títulos pelo Grêmio. Que desde tão novo aqui no Grêmio, eu aprendi a gostar da camisa de verdade mesmo. Hoje eu já falo que eu sou um torcedor gremista. Então, nada melhor que sair com um título. Que bacana, acho que o torcedor gremista deve ter gostado dos dois depoimentos, né? Do Arthur, feliz em vestir a camisa do Grêmio e também dessa importância que ele vê em permanecer, conquistar títulos antes de pensar na Europa. O que tu ia falar, Celso? Ele falava e tu fazia só assim. Não, eu acho que ele tá muito... Eu não sei... A impressão que a gente tem pela experiência, né? É que é um menino que tem família. Sabe quem é a maior fã dele? A mãe. Vê tudo que sai nas redes sociais. Não que os outros não liga para jornalista agradecendo e dizendo que gostou da matéria. Olha que espetáculo. Quando a gente ouve as Como declarações... Como é que é o nome dela? Desculpa. Maria Lúcia. Beijo e com certeza ela vai estar assistindo. Tenho certeza. Um beijo para ela. O que está por trás do Arthur não é o empresário dele, ou a pessoa que veio com ele aqui no programa, ou sei lá, não. É a família. A base, né? Quem tem família, quem teve a oportunidade de ter família, como é o caso dele, como de outros tantos aí, e outros que não tiveram a oportunidade, porque tem que sair de casa porque não tem onde ficar, e aí o clube passa a ser a família, vai ter uma dificuldade maior. Quando vem com a família e a família estar junto, a dificuldade também será grande, mas pode se tornar menor ou um pouquinho mais administrável, como é o caso do Arthur. Por isso todo mundo está gostando dele. E é legal essa percepção do Arthur, porque o Renato já falou em coletiva, o Renato foi questionado, por que tu tira o Arthur? Toda hora tá tirando o Arthur. E o Renato disse, olha, o Arthur é um menino, tá comigo agora, o Arthur ainda corre errado. O Arthur ainda corre muito, corre demais, e aí daqui a pouco o Arthur tá sem perna. Também é uma questão que o Renato tá te corrigindo, é isso aí? Ele vem corrigindo sim, porque querendo ou não, sou inexperiente com ele, falo, corro um pouco errado, mas isso vai adquirindo com o tempo, né? Com a vivência de jogos, mas também o ritmo de jogo é muito importante, né? Claro. Porque
vinha de uma sequência que eu não jogava praticamente 2 anos uma partida de alto nível, porque eu ficava no profissional treinando um pouco, só vamos dizer assim, fazendo jogos treinos, que não é a mesma coisa você entrar na arena lotada e fazer um jogo, né? Mas eu acho que é uma questão que eu já melhorei bastante, que foi o condicionamento físico. Tive uma preparação especial no Grêmio, vamos dizer assim, para ênfase nisso, mas que em cada jogo eu vou amadurecendo um pouco mais, então vai decorrer dos jogos só melhorando. É muita vontade, né, Arthur? É isso, acaba muita vontade de fazer certo, de jogar, e o Renato realmente falou isso, mas eu acho que o Arthur já está sabendo dosar um pouco melhor, né, essa questão dentro de campo. Mas vamos falar um pouquinho voltar a falar um pouquinho sobre o Inter, porque o Inter parece nadar, como no ano passado, quando acabou morrendo na praia, né? Mas eu quero falar com vocês sobre um outro esporte aqui do Rio Grande do Sul, a natação gaúcha, que está competindo lá em Budapeste, na Hungria, e que tem boas notícias. A competição é o Mundial de Esportes Aquáticos e o nadador maratonista, o Fernando Ponte, que é atleta aqui do Grêmio Náutico União, ele estreou conquistando um 5º lugar na prova de 5 quilômetros. Foi o melhor resultado que um brasileiro já obteve nesta competição. Ele que tem apenas 25 anos e está disputando aí o seu primeiro Mundial na carreira. O atleta chegou no pilotão da frente e bateu a marca de chegada com 54 minutos e 47 segundos, um 5º lugar, como eu falei, a 5 segundos do pódio. O melhor resultado do país na prova havia sido justamente de um unionista, o Samuel De Bona, lá em 2013, que havia chegado em 6º. Quem também iniciou sua participação na competição foi outra estreante mundial, a Viviane Jungblut. Nossa, que sobrenome diferente, né? 21 anos, também do Grêmio Náutico União, que completou a prova de 10 quilômetros neste domingo, em 12º lugar, com o tempo de 2 horas e 1 minuto. A Viviane ainda disputa a prova de revezamento, já o Fernando tem mais 2 provas na disputa. Eles que voltam a cair na água nesta terça-feira. É bom a gente mostrar também um pouquinho desses outros esportes, porque tem muito atleta gaúcho fazendo bonito, né? E a gente acaba falando muito aí do futebol, mas também tem... E eu sei que o Pfeiffer é adepto das artes marciais, isso, né, trabalhando bastante o pessoal da MMA aí, que também está buscando espaço. E eu vejo, olha, tenho trabalhado com atletas de MMA e eu vejo o que esses caras passam. Porque para a questão de dinheiro, de treinamento... E muitos deles trabalham, o cara vai treinar às 8 da manhã até às 10 da manhã, sai, vai trabalhar e trabalha muitas vezes segurança e volta para a academia 10 da noite para treinar até meia-noite, para disputar um campeonato e a bolsa é R$800. A realidade é completamente diferente, né? Isso é uma coisa muito injusta, né? O esporte amador, o futebol é elite. Esse menino aqui está na elite, né? Os jogadores de futebol, eles deveriam, e nós temos um problema muito sério nesse país, né? Nós formamos jogadores, nós não formamos o cidadão. E esse pessoal amador é cidadão na essência. É verdade. Até porque não tem que buscar a sua sustentabilidade, entendeu? Então, é um problema, é uma lacuna que nós temos muito séria na educação desses jogadores. Então, futebol é uma elite completa, um mundo completamente diferente dos outros esportes, por isso que é ótimo que tu fale e vocês deem essa ênfase aos outros esportes, porque o 5º lugar desse menino é espetacular. É incrível. Espetacular. E a gente sabe que, olha, a natação não é fácil, que treinam, até aproveitando, continuando falando de águas aí, teve também bons resultados na primeira prova do Grand Prix da Federação Internacional de Natação, que foi realizada nesse ano, e teve também um nadador gaúcho, o Matheus Evangelista, que está se preparando aí para outras etapas da competição. E nós vamos mostrar então agora, porque a repórter Clarissa Lima, ela foi lá conhecer um pouquinho da rotina de treinos do atleta e saber também por que ele está entre os 5 melhores maratonistas aquáticos do mundo. Confere aí. Para se manter no topo do ranking internacional, o nadador de 24 anos treina intensamente nas piscinas do Grêmio Náutico União em Porto Alegre. E o bom resultado que ele obteve na primeira etapa do Mundial de Águas Abertas, em fevereiro, na Argentina, mostra que o esforço está valendo a pena. Ele nadou 57 quilômetros no Rio Coronda, em 8 horas, 43 minutos, 12 segundos, ficando entre os 5 melhores e a 10 minutos de fazer o pódio. É uma preparação muito intensa, então são 10 treinos semanais na piscina,
mas todos os dias uma preparação física fora d'água. Vão dar mais ou menos umas 6, 7 horas de atividades, sendo quase 5 ou até às vezes mais, né, dentro d'água. Eu rodo uma média de 80 quilômetros na semana, divididos nessas 10 sessões. Depois ainda tem a parte de fisioterapia para recuperação, a parte da nutrição, a parte da psicologia, que é muito importante, estar com a cabeça forte, porque são provas muito longas, né? E põe longas nisso. Para se ter uma ideia, em cada prova, o maratonista aquático perde quase 6.000 calorias. Tamanho desgaste exige reposição energética durante todo o percurso. Para isso, ele conta com o apoio do treinador. É uma suplementação de carboidrato, por ser uma prova um pouco mais longa, e de proteína para repor as energias durante a prova, que são provas de duração mínima de 6 horas. E normalmente nós alimentamos de meia e meia hora. A cada meia hora nós paramos um pouquinho, ele toma uma alimentação, volta a nadar, porque não adianta levar ele até o desgaste para alimentar. Ele tem que se manter bem durante toda a prova. Manter o controle durante toda a prova é o principal, né? E muitas vezes acontece de nadadores desistirem da prova faltando 5 quilômetros, 4 quilômetros. Poxa, falta só 4 quilômetros. De 32, sim, mas são 4 depois de já ter nadado 28. Né? São 4 quilômetros depois de já ter nadado 5, 6, 7 horas. Então já vem um desgaste muito grande. Matheus agora está focado na segunda etapa do Grand Prix, dia 29 de julho, no Canadá, no Lago Saint-Jean. A próxima disputa é 20 de agosto na Macedônia e a final 3 de setembro na Itália. O percurso das provas chegam a 36 quilômetros. Além de preparo físico, o bom desempenho do nadador na competição depende das suas escolhas. Eu reduzo ao máximo aquilo que pode me surpreender, né? E mesmo assim, quando tenho alguma situação muito diferente que venha me surpreender, eu também tenho comigo a consciência de que não, tem que manter a calma, tem que voltar para minha concentração para buscar uma alternativa, né? E eu compro muito as minhas decisões, eu acho que isso é importante, né? Eu tenho várias bifurcações no meio da prova, seja de estratégia, de ritmo, de acompanhar adversário, de tudo, e eu tenho que fazer opções. E dentro dessas opções, eu procuro, dentro daquilo que eu treinei, dentro da minha confiança, escolher sempre a melhor. Os bastidores, se você soubesse. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais TVA Esportes aí para vocês. Fica ligado. Estamos de volta com o TVA Esportes, que hoje está recebendo 3 convidados muito especiais, o técnico de futebol pelo Inter, pelo Grêmio e muitos outros clubes, Celso Roth. Com ele também o garoto, porque tem 20 anos, mas é um gigante, né, nas 4 linhas, o volante Arthur do Grêmio e também o jornalista da Rádio Guaíba, o Rafael Pfeiffer. Lembrando que você também é nosso convidado a participar aqui do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais. Tem Facebook ao vivo, Twitter, WhatsApp. A gente está recebendo, inclusive, várias mensagens aqui. O público feminino segue mandando mensagens para o Arthur. Olha, para não dizer que eu estou mentindo, a Flávia de Alvorada. Muito querido esse garoto. Quando minha irmã foi tirar foto com ele, tremeu bastante. Tem um grande futuro. A Flávia de Alvorada. O Daniel Bandeira de Porto Alegre. Boa noite. Arthur e Ramiro não podem sair do timão. Grandes jogadores. Também o Tião de Porto Alegre pergunta: qual competição o Arthur acha que tem mais condições de ganhar? Se tivesse que escolher, Arthur, o que tu escolhia? Olha, é difícil porque Campeonato Brasileiro são vários jogos, então é muito imprevisível. A Copa do Brasil é complicada também, vários times grandes, importantes, vai afunilando, fica cada vez mais difícil, ainda mais com as outras competições que a gente está disputando. Libertadores pega time argentino catimbeiro, pega o juiz que deixa o jogo correr um pouco mais, que é bem diferente do brasileiro. Então, acho que cada competição tem seu espírito, tem sua maneira de jogar. Com certeza são 3 grandes competições, todas difíceis, mas
não tem como eu te dizer assim qual iremos ganhar, qual vamos chegar mais longe, mas espero que nas 3, se fosse por mim chegar nas 3, campeão das 3, mas é bastante complicado, não tem como eu te afirmar. Não, e o bom é que hoje está bem encaminhado, né? Hoje realmente é uma pergunta difícil, porque nas 3 o Grêmio está bem na Copa do Brasil, praticamente caminhado, 4-0 no Atlético Paranaense, vamos combinar, né? Eu acho bem difícil que o Atlético consiga reverter. Na Libertadores, 1-0 contra o Godoy Cruz, e agora joga em casa, tem tudo para confirmar também a classificação. E na Copa do Brasil é o vice-líder, está a 8 pontos do Corinthians, mas segue aí no encalço do Timão. Então, realmente, o Grêmio vai muito bem, obrigada. Mas vamos falar, então, de Série B, porque na última sexta-feira, um dos mais tradicionais clubes de futebol, não é Série B não, é o Cruzeirinho. Eu me enganei, porque na verdade a gente quer fazer aqui uma homenagem para o Cruzeiro, que comemorou 104 anos de história. É coisa, hein, gente? O Alves Azul, que jogou contra o Real Madrid lá na Europa, conquistou Citadinos e também um campeonato gaúcho. E é o nosso destaque aqui do TVE Esportes, o Cruzeirinho, que vem fazendo aí uma grande... Foi bem no gauchão, né? E a gente foi lá até para saber um pouquinho mais dessa história centenária do clube e vamos mostrar agora para vocês. Acompanhem aí o Cruzeirinho, 104 anos de história. Salve glorioso Cruzeiro, unido no ardor e na fé. Um passado de glória e pioneirismo. Assim é definida grande parte da história do Esporte Clube Cruzeiro, o Estrelado, como é carinhosamente chamado. Fundado em 14 de julho de 1913 em Porto Alegre, por décadas o Alviazul foi a terceira força do futebol gaúcho. Campeão em 1918, 1921 e 1929, era um dos principais adversários da dupla Grenal. Inovador, o clube lançou em 1914 a primeira Liga Infantil. Foi também o Cruzeiro que, em 1953, fez a sua primeira excursão à Europa, Ásia e Oriente Médio, tornando-se o primeiro clube fora do eixo Rio-São Paulo a viajar tão longe. O Cruzeiro é um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Isso todos que se envolvem em futebol sabem. O Cruzeiro tem uma história muito grande, entendeu? Uma história que, às vezes, ela remete até à própria evolução do futebol gaúcho, né? O Cruzeiro sempre foi pioneiro, o Cruzeiro foi um clube sempre de vanguarda, um clube que sempre inovou. O Cruzeiro é um dos fundadores da Federação Gaúcha de Futebol, o Cruzeiro é o primeiro clube a criar umas categorias de base no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro foi o primeiro clube a sair do Rio Grande do Sul com excursões para a Europa e com resultados positivos. Depois do auge veio a decadência, a partir dos anos 70 com a venda do Estádio da Montanha no bairro Medianeira. O Estrelão na Avenida Protásio Alves foi a casa do Cruzeiro de 1977 até 2012. Em 79, o futebol profissional do clube entrou em recesso, só voltando em 1991. Em 2011, o recomeço. O time retorna à elite do futebol gaúcho, ano em que dá início à construção do novo e definitivo estádio na cidade de Cachoeirinha. A nova Arena do Cruzeiro terá capacidade para 16 mil pessoas. A obra está 70% concluída, mas por falta de recursos financeiros o projeto está parado. A expectativa do clube é retomar a construção em até 6 meses. O custo total da obra é de 20 milhões de reais. 14 milhões já foram pagos. O Cruzeiro busca parcerias para angariar o montante que falta. Mas o gramado está em condições de uso. A equipe profissional treina no local 4 vezes por semana, enquanto usa a infraestrutura do Clube Cerâmica em Gravataí. O foco agora é a Supercopa Gaúcha, que começa em agosto. Estamos trabalhando na montagem do grupo, né? Um grupo tem muitos jogadores jovens, né, da base, né? O Cruzeiro sempre teve, né, base forte, né? Estamos trazendo alguns jogadores, né, e unindo essa juventude com a experiência, essa mescla, para fazer um bom campeonato. Acho que o Cruzeiro, né, sempre entra como um dos favoritos nessas competições, né, pelo seu tamanho, né? O volante Tauan, de 21 anos, iniciou a carreira na categoria de base. Mesmo tão jovem, ele sabe da importante trajetória do clube. Para mim é uma honra, né, ter vindo da categoria de base e representar o Cruzeiro, porque é um sonho, né, de todo jogador estar no profissional e representar o clube que principalmente lançou para o futebol. Então, para mim é uma honra, né, participar assim das campanhas que foram destaque assim pelo clube.
A equipe do Estrelado está ajudando a escrever um novo capítulo da história do clube. Mas o cerne dessa narrativa será sempre a tradição do time, ao longo desses 104 anos. Parabéns, Cruzeiro! Agora sim, vamos falar de Série B, porque o Juventude, em Fortaleza, encontrou sua primeira derrota fora de casa, 2-0 para o Ceará. E ela se desenhou nos primeiros minutos de jogo. Escanteio cobrado, a bola sobra para Valdo, de virada, acertar a meta de Matheus, sem chances para o goleirão do Ju. 1 minuto depois, nova blitz do Vozão. Cruzamento da direita, Mikael afasta mal e Elton faz o segundo. Ceará 2-0. E foi isso no Castelão. E no Bento Freitas, o Brasil e Figueirense, pela 14ª rodada, se encontraram e deu o time de Florianópolis. Aos 9 minutos de jogo, contra-ataque do Figueira. Robinho pega a bola no meio de campo, passa pelos zagueiros, corta para o meio e acerta um belo chute sem chance para o goleiro Marcelo Pitol. 1-0. Marcinho passa pelo zagueiro do Figueirense, mas adianta a bola e Saulo sai para interceptar. De novo, o Chavante leva perigo. A defesa afasta e a bola sobra para Marcinho empatar. Festa no Bento Freitas, Marcinho 1-1. 3 minutos depois, lateral cobrado dentro da área do Brasil e Renan, de virada, acerta o canto esquerdo de Pitol. Um gol muito bonito. Aos 16 minutos do segundo tempo, Leonardo Almeida, do Figueirense, que já tinha amarelo, leva o segundo e vai expulso. Ele que já tinha sido expulso contra o Inter. O Brasil ainda tem uma última chance, mas para nas mãos do goleiro do Figueira. E ficou nisso. Figueirense 2, Brasil 1. Pois é, definitivamente não foi uma rodada boa para os gaúchos na Série B. Meninos, parece mentira, está acabando o nosso programa, infelizmente. Não, eu tô muito satisfeito, porque primeiro eu estou sendo chamado de menino. Então, e tudo que é bom passa rápido, né? É verdade, então, é verdade. Eu te agradeço. Que bom. Eu que agradeço. Bom programa, Nossa. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns. E venha mais vezes, tá? Quando não estiver lá pelo sítio. Arthur, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo teu desempenho no Grêmio, pelas tuas boas atuações, sucesso na tua carreira e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Um programa muito legal, acho que foi meu primeiro programa ao vivo. Fosse bem. Tá muito bom. Fiquei um pouco nervoso, mas vocês me deixaram muito à vontade, muito obrigado. Que bom. Espero voltar mais vezes. Claro, a gente vai convidar. Muito obrigada ao Fernando Daguante também, que nos ajudou aí a trazer o Arthur. Pfeiffer, obrigada pela presença. Valeu, Cris, pode obrigado. Vir mais vezes. Não, é só convidar e a gente fechando as agendas, a gente está aí sempre. Que maravilha. Só chamar. Muito obrigada. A gente agradece você também aí, que nos acompanhou. E na próxima segunda-feira tem mais TVE Esportes, sempre às 8h15, aqui na tela da TVE. Até lá, tchau, tchau.